Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor José Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica dessa vez, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Desde já o meu abraço a todos vocês que nos acompanham ao longo dos anos, você que está chegando aí agora, não importa onde você está nos assistindo, que a bênção de Deus esteja com vocês através dessa exposição bíblica com muitas aplicações para a nossa vida. Que Deus abençoe, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, e nos seguir nas redes sociais, porque é tudo para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. Temos exposições bíblicas, mensagens, ensinamentos, tudo no nosso canal para a glória de Deus. Então nós chegamos no capítulo 23. Pastor, pulou o 22? Não. Nós estamos trabalhando na perseguição de Saul a Davi. Então terminamos o capítulo 21. Davi, na terra dos filisteus, em Gate, a terra do gigante Golias, que ele havia destruído, que ele havia matado, e agora ele vai lá. E ao ser pego, ao sentir a morte, a ameaça à morte, porque eles disseram, não é este Davi? Aí lá tinha alguns que perderam os seus parentes, irmão, sobrinho, tio. Alguns perderam seus parentes, então Davi entrou em Gate, eles pegam, ele prende e leva até o palácio, como um troféu, como um presente para o rei Aquis. Então Davi, quando ouve aqueles discursos deles, é esse meu rei Davi, que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares, enfim. Então Davi imita doido. E no meu entendimento, o que me veio à mente, como você vai imitar um doido sem nunca ter visto um? Então eu entendi que Davi vai imitar Saul, quando até a saliva caía pelas barbas, aquele espírito mal permitido pelo Senhor, Davi vai imitar doido com muita propriedade, e o rei Aquis vai dizer, ei, não chega de doido aqui não. Enfim, assim que nós terminamos o capítulo 21, Davi saindo dali e indo para os termos de Judá. E no capítulo 23, Davi está numa cidade chamada Keila, quando no capítulo 22 está acontecendo uma tragédia. Saul está irado. Doeg, o fofoqueiro, o espinheiro da parábola de Jotão, se você quiser entender um pouco isso aí, volta aí no capítulo 21, na exposição que nós fizemos. Doeg, ele vai ser covarde. Ele podia defender os sacerdotes, não. O rei, Davi enganou, disse que veio em nome do rei, ele enganou os sacerdotes. Eles não têm culpa. Foi isso que Doeg fez? Não. Saul começou o discurso. Por acaso o filho de Jessé dá a vocês propriedades, vinhas? Faz vocês capitães de 1000, de 100 homens? E Doeg, querendo a recompensa aqui dessa terra, onde tudo perece, ele vai mentir, mentir e acrescentar. Ele vai dizer, eu vi isso, foi isso que aconteceu. Então a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Doeg vai ser o executor. É o homem que vai matar os 85 sacerdotes, cumprindo também uma profecia. Se um abismo chamou outro abismo, então Doeg, a partir da mentira, agora ele vai ser convocado por Saul para matar os sacerdotes. Ele vai matar. E vai matar a cidade de Nob, mulheres, crianças, todos. Na exposição passada nós falamos que Siló era o local dos sacerdotes. Lembra que Eucana descia de ano em ano a Siló para adorar o Senhor? Então ali era levado os sacrifícios, mas os filisteus tacaram fogo. E agora está em Nob, o tabernáculo. Mas Saul não quer saber. Ele vai acabar com tudo. Ele vai destruir os sacerdotes. E Doeg é o espinheiro. Espinheiro é onde pega fogo, né? Você já viu o crente que Satanás consegue botar fogo na língua dele para incendiar, queimar árvores frutíferas? O espinheiro é aquele crente seco. Você olha para ele, ele não produz fruto, não tem vida em si próprio. Mas é fofoqueiro, se alimenta de fofoca e não tem visão, ele anda por vista, é aquilo que ele está vendo. É o caçador de recompensa. Não importa quem vai morrer, o que importa é o ser beneficiado. Esse era Doeg. E esse fogo que Doeg acendeu, lá na frente, no capítulo 21 de 1 Samuel, Deus vai chamar uma fome. Em 3 anos. E Davi vai perguntar, por que, Senhor? Saul quebrou o acordo com o que Josué fez com os gibeonitas.
E Davi, vem cá, os gibeonitas, o que vocês querem? O que eu posso fazer para que a ira de Deus se aplaque? Nós não queremos ouro, não queremos prata, nós queremos... Eles quiseram 7 homens, descendentes de Saul, enforcados. E isso também serviu de livramento para Davi, descendente de Saul. Então morreram 7 homens enforcados. E a língua. Então assim terminamos o capítulo 22 e Davi fugindo de novo. E dessa vez Davi vai para uma cidade, que é no capítulo 23. Uma cidade de Judá, uma cidade que pertencia à sua tribo. Davi era da tribo de Judá, da onde vai vir o Senhor Jesus. Davi, ele vai para essa cidade e agora, antes dele ir para essa cidade, os filisteus estão atacando. Estão cercando a cidade, uma cidade morada, fortificada com ferrolhos. Ferrolhos é tranca, cadeado no portão. Difícil. Quando você tem uma cidade murada, trancada, então os filisteus estavam em volta da cidade, saqueando o trigo, as plantações. Estavam lá, os filisteus. E Davi, ele vai consultar a Deus. Senhor, eu vou lutar contra os filisteus? Muitos confiam em carros, em cavaleiros, mas Davi confia no Senhor. É o Senhor da guerra. Aquele que diz, vai, avança, recua. Nós falamos de 3 homens que venceram a guerra correndo. Quais são os 3? José do Egito, profeta Elias, Davi, correndo de Saul, e o profeta Elias, correndo de Jezabel, José do Egito, correndo da mulher de Potifar. Às vezes, temos que recuar. Então, quem vê o futuro é o Senhor. Senhor, eu vou. O Senhor vai me dar a vitória, vai me dar os filisteus nas minhas mãos. Davi não tinha medo. Sabe por que Davi não tinha medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Espírito de Deus, ele produz amor. Então quem está cheio do Espírito, está cheio de amor. E o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E nós vamos ver a história aí no futuro. Homens como o apóstolo Paulo caminhando para a morte e dizendo, morte, onde está a tua vitória? Cadê seus aguilhões? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. Vamos ver homens de Deus que foram martirizados, martigados pelos leões, jogados às arenas, à fogueira, incendiando Roma e louvando a Deus. Sem medo. Davi é esse homem destemido, que não tem medo, mas a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele vai consultar a Deus. Eu vou, Senhor? Eu vou ou não vou lutar contra essa cidade? E Deus disse, vai. Vai, que eu vou te dar a vitória. Consultar a Deus. Isso é muito importante. Não falar com ninguém antes de falar com Deus. Orar. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Graça é favor, não merecido. Quem são os humildes? Aqueles que oram para comprar. Senhor, eu posso comprar esse carro? Senhor, eu vou nessa viagem? Senhor, eu faço essa mudança? Esses recebem o favor do Senhor. Senhor, eu me caso com essa moça? A moça. Senhor, eu me caso com esse rapaz? É aqueles que oram, amado, para comprar, para vender, para entrar e para sair. Aleluia. E Davi é esse homem que ora, que consulta a Deus. Nós não conseguimos enxergar um palmo do nosso nariz em relação ao futuro. Mas Deus é onisciente, onipresente. Ele já está lá na frente, preparando o teu futuro, preparando livramentos, preparando tudo que você precisa. Mas a Bíblia diz também, o tolo passa e sofre o dano. Então por isso, Davi está nos ensinando um caminho excelente. Consulte a Deus. Falamos dos gibeonitas, Josué não consultou a Deus antes de fazer aliança, por isso temos esse problema.
Consulte a Deus. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. E Deus responde. Clama a mim. É a promessa. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não as sabe. Como você tem procedido? Tem clamado ao Senhor? Ou tem seguido o seu nariz? Para onde o meu nariz aponta, eu vou. Não pode. Um passo. A cada passo que eu der na vida, eu preciso da direção, do norte fanal de Deus. Então Davi aqui traz para nós um exemplo. Vamos ter uma perseguição implacável de Saul contra Davi, do capítulo 20 ao capítulo 26. Ao capítulo 26. Perseguição implacável. Porque no capítulo 27 ele vai para Gate de novo. Ele vai para Gate. Faz uma aliança com Aquis. E vai trabalhando para Deus. Livrando a Israel nos arrebaldes daqueles que os oprimem. Vamos chegar lá. Vamos precipitar não. Davi agora está fugindo de Saul. Até o capítulo 26. Fugindo do seu sogro. Ex-sogro. Por que, pastor, ex-sogro? 1 Samuel 25, 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical por mulher, Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Davi já não é mais genro do rei. E com certeza, Davi era defamado pelo rei. Era considerado traidor da pátria. Amados, Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Felizes. Bem-aventurado quer dizer felizes. E é o que está acontecendo aqui. Davi é um bem-aventurado, vamos ver em alguns salmos, ele falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E vários outros salmos. Ele é defamado, mas mentindo. Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Te defamaram, aí você quer descer ao nível, correr atrás do prejuízo. Você é um bem-aventurado, é um feliz. E a sua guerra, a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue. Você ficou sabendo que alguém falou alguma coisa de você, se sente feliz. Se estão falando mal de você por trás, é um ditado que eu ouvi muito certo. Se estão falando mal de você pelas costas, é sinal que você está na frente. Então, Davi está bem na frente, porque ele está com Deus. E é como massa de bolo, como eu disse. Quanto mais Saul bate, mais ele vai crescendo. Aí nós vemos no capítulo 23, do 1 a 5. Davi vai consultar a Deus. Eu vou, Senhor? O Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Uma cidade, você lembra que Sansão entrou numa cidade fortificada, saiu levando o portão com tudo? É uma cidade que, quando o camarada entrava, tá pego. Já era. Aí Sansão sai levando com tudo. E Davi vai, amados, com 600 homens, aquela cidade fortificada. Davi vai e ataca os filisteus que estão ali em volta. Mas aí ele chama os 600 homens, quase 600 homens. Aí eles falam, Davi, nós estamos com medo de ficar aqui. Imagina encarar os filisteus. Suicídio. Davi certamente diz, Deus está comigo como estava quando eu enfrentei o gigante. Não sei qual discurso que ele fez, sei que ele convenceu os 600 homens. E eles vão lá. E Deus entrega os filisteus nas mãos de Davi. E ele passa a mão nos seus gados, nos seus
nas suas provisões. E aqueles homens que estavam famintos e escondidos, porque onde eles chegavam, era como se chegasse uma ameaça, porque todo mundo sabia que Saul estava procurando Davi, tinha um prêmio para a sua cabeça, certamente. Então, Davi anima aqueles homens e eles saem. Nesse contexto, que Davi sai, livra Keila e passa a habitar ali, Saul está matando, junto com Doeg e os seus soldados. Os soldados não mataram os sacerdotes, mas na cidade de Nob, com certeza eles participaram dessa chacina de mulheres, crianças, jovens. Isso também, como eu disse na exposição passada, se cumprindo uma profecia, que os descendentes de Eli morreriam na idade veranil, jovem. Ninguém chegaria à velhice. Também vai se cumprir essa profecia ali, dos descendentes de Eli. Então, reforça mais o que eu tenho dito. Não podemos afirmar de forma literal que Samuel tomou posse no sacerdócio, porque a família de Eli está no comando do sacerdócio. Enfim, vamos para frente? Aí por que nesse período aqui, ó, e sucedeu que quando Abiatar, versículo 6, sucedeu que quando Abiatar, filho de Alimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. 1 Samuel 23, 6, versículo 6. Abiatar fugiu, saiu, conseguiu escapar dessa matança. E ele leva o éfode, algo de consultar a Deus. Era algo que o sacerdote usava, fazia parte das suas vestimentas para consultar a Deus. Capítulo 22, versículo 7. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhos, far-vos-á todos capitães de milhares e de centenas. Saul, com quem que eu vou comparar Saul? É um discurso barato. É aquele político que chora. Ah, meu filho já me traiu, já me abandonou, se uniu ao filho de Jessé. E Davi vai dar para vocês o que eu dou? Aquele político que chora. A emoção convence. E Saul é esse político que chora. É o discurso chorando. A emoção convence. Por isso que Saul tem muitos ao seu lado. É por isso que hoje, nos nossos dias atuais, o culto emocional está arrastando milhões. Porque a razão só comove. Romanos 12, 1. Deus tem exigido de nós o culto racional. Mas a emoção convence. Saul é esse político. Chorão. Você conhece aí. O povo tem que voltar a sorrir, a comer carne, a não sei o quê. E o outro, bem racional, não chorou. Me lembra de um líder que mandou um pastor para o campo e deu para ele os métodos de trabalho. Faz assim. Ele foi lá, aplicou e voltou. O pastor, não deu certo. Foi de novo, voltou, não deu certo. De novo, voltou, não deu certo. E o seu líder falou para ele, então chora. Aplica esse método, chora. A emoção convence. Dá aquele sentido de misericórdia, piedade. Já a razão dá o sentido de justiça.
Então, culto emocional atrai multidões, porque não se fala de pecado, massageia o ego, são mensagens homem-cêntricas, massageando o ego. Emoção, o crente sai dali do mesmo jeito. Chorou. O evangelho que não transforma não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com esses políticos como Saul. Deus está com Davi e com ele vai poucas pessoas, porque a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aleluia. Cuidado com o culto emocional, os louvores. A mensagem que não combate o pecado e não chama o homem à razão. E com Davi está, com Saul está um exército. Esses pastores emocionais, motivacionais, está levando muita gente à desgraça, à loucura, a perder tudo que tem, virar mendigo, ir para a sarjeta, em vez de ser o contrário. É para ser o contrário. Mas o povo caminha atrás disso, de recompensas aqui na terra. Jesus, que veio da raiz de Davi, ele diz, nós junteis tesouro na terra. Os apóstolos dizem, tendo com que comer, com que se vestir, com isso estejais satisfeito, contente. Saul é esse pastor que vai te oferecer picanha. Davi não, Davi não, tô consultando a Deus. E aqui? Tem a Bíblia inserida aqui, é um tablet, estou levantando como se fosse a Bíblia. Isso aqui é santo, é separado para a obra de Deus. É a constituição da igreja. Mesmo que um anjo desça do céu anunciando outro evangelho que seja anátema, maldito, sem valor. Então, se você quer o caminho do céu, é onde tem a porta estreita e o caminho apertado. E é fugindo de Satanás o tempo todo. É vigiando. Satanás, Davi, Saul está representando Satanás. E não dorme. Vive rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Isso aqui não está nem nas minhas aplicações, irmãos. Deus me deu isso aqui agora. Cuidado com os pastores emotivos. A emoção convence, mas não para sempre. Convence o homem a caminhar para a sua própria desgraça, sua própria destruição. O reino de Deus não é uma zona de conforto. O crente, nosso cérebro trabalha para nos enfiar numa zona de conforto. O reino de Deus é a zona de conflito, é Davi fugindo de Saul o tempo todo. É a igreja fugindo da aparência do mal o tempo todo. É a igreja marchando. Se formos observar os hinos, oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, caminhando eu vou para Canaã. Levantai-vos e andai, levantai-vos e andai. Verei no final dessa jornada. É uma jornada. Mas o crente quer sentar e descansar. Levantai-vos e andai-vos, porque não será que o vosso descanso. Aqui é uma luta diária. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para lutar. Saul está aí. Está lutando para te matar. Porque o reino aqui é dele. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo foi entregue ao maligno. Eu e você não somos desse mundo. Desculpa aí a minha empolgação, mas é empolgante quando nós somos envolvidos pelo Espírito de Deus. Cuidado, irmão. Vigia e ora para não entrar em tentação. Foge. Foge do comodismo.
do mundanismo, da vaidade, da sensualidade, do evangelho de porta larga. Aquilo que agrada o homem não agrada a Deus. Se quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. O que Jesus disse. Se quiser também. Mas eu digo para ele, Senhor, como Pedro, para quem iremos nós? Para quem? Temos para quem ir? Não temos. E nem queremos. Ele é o nosso Deus. O Todo-Poderoso, é tudo em todos. Um Deus que é tudo em todos, amados. Então, o fofoqueiro, o bajulador, o caçador de recompensa. Como eu disse, Saul gostava de dar recompensa. Gostava dessa turma. Se cercar de fofoqueiro, bajuladores. E dava recompensas. Essas pessoas costumam viver de migalhas. Correndo atrás de picanhas, de benefícios. Enfim. Então foi dito a Saul, Davi está em Keila. E esses camaradas pensam que Deus está com eles. E ele diz com toda propriedade, Deus agora entregou Davi nas minhas mãos. Ou seja, o passarinho está na gaiola. Cidade murada, fechada. Agora eu pego ele. Deus entregou para mim, o meu inimigo. Entregou mesmo? Tem certeza? Às vezes Satanás pensa que Deus te entregou. Entregou nada. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Não desistiu de você. Talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, pensando que Deus te entregou a Satanás, não entregou. Deus não desistiu de você. Glória a Deus. Faz lembrar, amados, isso aqui me faz lembrar de Senaqueribe. As escavações dos arqueólogos encontraram lá um manuscrito, algo escrito. Tomei de Ezequias 46 cidades fortificadas e o prendi como pássaro numa gaiola. Prendeu mesmo? Cercou Ezequias? Aí, quem é o Deus que vai livrar você? Deus responde a Satanás. Responde a Senaqueribe. Um anjo. Vai lá. Mostra para eles quem é o Deus. Mata o exército. Se não me falha a memória, 185 mil homens. Pronto. Ninguém prende o que Deus libertou. Um homem de Deus mesmo, ele preso. Ele está livre. Tem vários homens de Deus na cadeia, mas estão livres. Jesus libertou, está livre da cachaça, da maconha, da prostituição, do espírito que os fazia roubar, matar, enganar. Estão livres. Nós somos livres, estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. E não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Se não me falha a memória, aos Gálatas capítulo 5. Essa é a liberdade. Que eu decido pecar ou não. O ímpio não tem essa liberdade. A vida dele é pecar e pecar. É escravo. É escravo do pecado. Jesus nos deu essa liberdade. Aleluia. Amados, vamos ver uma cidade fortificada. Davi está lá dentro agora. Certamente está sendo, no meu entendimento, eu pensando, Davi está sendo aclamado rei. Porque ele libertou e livrou a cidade. E agora ele está numa cidade forte. E na Bíblia, vamos ver que uma cidade forte, cercada e murada, era difícil de ser invadida. Nós vamos ver a cidade de Ai. Enviaram lá uns 3 mil homens. Era uma cidade no alto. Eles voltaram derrotados. Já estamos fazendo a exposição desde Juízes. Você que está chegando aí agora, volta lá. Precisar de algum capítulo da palavra do Senhor, de Juízes para cá, nós começamos a fazer exposições bíblicas. Cidade de Ai, Deus deu uma estratégia para Josué. Cerca a cidade por trás e finge que estão
que vocês estão recuando. Chega de frente da cidade, finge que estão recuando, que estão correndo, que estão com medo. Aí os soldados, o exército vai sair todo. Então essa turma que está por trás vai entrar porque a cidade vai ficar aberta. E era assim. Vamos ver Jericó, se Deus não derruba a muralha. Difícil. Vamos ver Israel lá na frente, Samaria, a capital de Israel, ficou cercada 3 anos. Até que veio uma fome extrema dentro da cidade, de uma cabeça de jumento, valeu uma nota de uma mulher que está comendo seu próprio filho, dizendo para outra, vamos comer meu filho hoje, amanhã a gente come o teu. Mas estava cercado, eles 3 anos cercada. Mas o inimigo não entra. Então Davi está de posse de uma cidade cercada. Está lá dentro, de posse. Mas aí ele vai consultar Deus de novo. Davi já está esperto. E já sabe que está cercado de traidores. Como todos nós. Como todos nós. Aqueles crentes doeg que emprestam a língua para Satanás tacar fogo. Tentar queimar nossa imagem, nossa reputação. Estamos cercados. E Davi está esperto. Ele agora deu uma certa estabilidade e tal, mas ele vai consultar a Deus, que é quem sabe do futuro, amados. Aí lá dentro está o sacerdote. Saul vai ser avisado que Davi está nessa cidade. Com certeza ele virá. E Davi fica sabendo que Saul está avisado, está planejando atacá-lo. Mas agora Saul tem que planejar, porque é uma cidade fortificada e murada. Então Saul está planejando atacá-lo. Então Davi vai pedir, traga o manto sacerdotal aqui. Tinha lá o sacerdote. Versículo 10. Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Queira para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Queiras vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer, ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. E Deus respondeu, Saul virá. Versículo 12. Será que os moradores de Queira vão me entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Se ele não tivesse esses traidores, podia ficar por ali, uma cidade fortificada. Todos os moradores estão fechados com ele. Mas não. A igreja, como eu fiz a exposição no livro de Juízes, Sansão sendo entregue pelos seus companheiros. Quase 3.000 homens saíram para prender Sansão. Jesus sendo entregue pelos judeus. Aqueles que deveriam amá-lo, protegê-lo. Mas o reino deles era deste mundo, nesse mundo. A igreja será perseguida pela igreja. Essa é a exposição que eu fiz, se não falha a memória, no capítulo 13 de Juízes. Quando Sansão foi entregue. Me falha a memória agora o texto exato. Mas quando Sansão foi entregue pelos judeus, está lá. A igreja será perseguida pela igreja. E aqui, amados, é a tribo de Davi, a tribo de Judá. Saul pertence a outra tribo. Mas esses homens aqui não têm visão de que Saul é um ímpio, de que Saul não teme a Deus. Não, eles estão atrás de recompensas, de benefícios. Como os crentes hoje estão atrás de se sentir bem. A mensagem que massageia o seu ego, faz chorar. A diferença da emoção, quando você chora por emoção, é que molha aqui, ó. Mas quando você chora pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, contrito, pedindo perdão, arrependido, aí o Espírito Santo, a lágrima é por dentro, ela lava a alma.
A tristeza sai, a angústia, a solidão. O crente sai da igreja com novos propósitos. As mensagens antigamente, pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi um tema de uma mensagem que abalou na época. Na igreja Deus sempre está querendo mostrar sua bondade, sua misericórdia, mas também a sua justiça. Não pode ser omitida a justiça de Deus, que pune o pecador, combate o pecado. Então, Davi, será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também meus homens? Perguntou Davi. E o Senhor disse, sim, vão te entregar. O Senhor respondeu. Versículo 13. Davi sai da cidade com a intenção, Davi vai sair da cidade com seus 600 homens, e a intenção dele era poupar os moradores de Ai. Os moradores de Ai, os moradores de Keila. Era uma ameaça, podia acontecer de Saul chegar ali e matar todo mundo, todos os moradores, como ele fez a Nob. E Davi, sabendo disso, ele resolve sair. Sem rumo, sem ter para onde ir, responsável por 600 homens, ou quase 600. Davi vai fugir para o deserto de Zif, se esconder em um bosque, ele com esses homens, e agora ele está carregando, certamente ele saiu de Keila, levando as provisões que eles tomaram dos filisteus, gado. Então, por enquanto, eles estão bem. Por quê? Chegou a necessidade, mata um boi, faz um churrasco, um boi, alimenta 600 homens tranquilo. Cata ervas. Enfim, ele está saindo com provisões. Certamente pães. Aqui, os alimentos, as provisões dos filisteus que eles mataram e os que correram, certamente está com Davi. Então eles estão saindo já numa situação melhor para quem é fugitivo. Deus deu para eles uma vitória, um alento, um alívio. Fome eles não estão passando mais. Aí acontece aqui uma coisa que no capítulo 21 nós falamos que era a última despedida. E era, no entendimento dos dois, era a última despedida. Choraram, se abraçaram, deram um ósculo, que é o beijo. Mas no versículo 16 ao 18, ele recebe a visita de Jonatas. E Jonatas traz uma revelação, ó. Deus é contigo, ele vai te dar a vitória. E a nossa aliança, renova a nossa aliança. E eu vou ser o segundo ao seu lado. Até aí a gente não sabia disso aqui. Mas Jonatas visitou a Davi. Tu serás rei e eu serei o segundo ao seu lado. Meu pai sabe disso. Ainda diz, meu pai sabe disso. Existia então essa aliança que foi revelada aqui no capítulo 23. Então aqui a gente tem a revelação de parte da aliança, porque uma das alianças era, não vou perecer, ou seja, você não vai me matar. E se eu morrer, você não vai matar os meus descendentes. E se eu ficar vivo, eu vou ser o segundo. Vou ser o segundo do seu lado. Essa era a aliança entre os dois. E ele encoraja Davi, renova a aliança. Versículo 19 e 20. Davi vai fugir para a terra dos Zifeus, terra de Zif, que ainda pertence a Judá. E ele vai se esconder lá naquelas terras, pertencia ainda à tribo de Judá, que era a tribo de Davi, ainda está entre os seus. E eles vão continuar. Ainda vão continuar. Nós seremos perseguidos pela igreja, preste atenção nisso. Seremos perseguidos por aqueles que dizem que servem ao Senhor. Não pensa que vai levantar um inferno, um chifrudo, não. Seremos perseguidos pela igreja. Sempre foi assim e não vai mudar. O apóstolo Paulo foi perseguido pela igreja. Os falsos irmãos. Nós também seremos perseguidos pela igreja.
Os líderes dessa terra vão dizer: Davi não pode ficar escondido em nossas terras, é uma ameaça. Certamente os líderes estão atrás de recompensas, mas usa a ameaça como uma justificativa. Davi não pode ficar aqui, vamos até Saul. Entregando Davi, a recompensa é certa. Certo que não podemos subestimar Saul, porque ele já havia destruído a cidade de Nob. Então, onde Davi chegasse, seria realmente uma ameaça. Seria uma ameaça. Como a igreja, onde ela chega, ela é uma ameaça. Estou dizendo a verdadeira igreja. A que está lutando pela fé. A fé tem um preço a ser pago. Davi, vamos entregar Davi a Saul. Ele está em nossas terras, vamos entregá-lo. Versículo 20 a 23. Eles chegaram até Saul. Davi está nas nossas terras, o inimigo do meu senhor, do rei. Não sei qual o discurso que eles chegaram lá. E o rei já usou outra estratégia. Vocês vão lá. Ele sabe com quem está lidando. Ele tem medo de Davi, a Bíblia diz. Vocês vão lá, olha direitinho. Marca o lugar. Porque também ele já tinha não tomado volta. Mas disseram, Davi está lá. Ele partia e não encontrava mais Davi. Deus estava guiando Davi. Então agora ele está com mais precaução. Ele diz, vocês vão lá ver o lugar direitinho que ele está. Porque se ele estiver até nos confins, no finalzinho de Judá, ou a divisa com outros países, eu vou em busca desse traidor. Devia ser esse o discurso. E a choradeira, de novo. Olha só o que ele diz. Benditos, vocês são benditos do Senhor, porque tiveram compaixão de mim. Eita, benditos do Senhor, vocês tiveram compaixão de mim, vocês tiveram pena de mim. Vieram me entregar ao meu inimigo. Imagina um homem daquele tamanho. Enfim. Esse era Saul. Vê lá direitinho onde Davi está e depois vocês vêm aqui e eu vou com vocês. Você está nos ombros deles toda a responsabilidade. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Jazimon, e Saul e seus homens se foram em busca dele, porque anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. Agora Saul está próximo de Davi. Está encurralado pelo inimigo. Talvez seja a tua situação. Está encurralado pelo inimigo. Mas olha o que Jesus disse. Eu vim para desfazer as obras do diabo. E ele é aquele que abre porta onde não tem porta. Então se você não está vendo uma saída, Jesus é a saída. Não importa a situação. Davi agora está encurralado. Saul está próximo. No versículo seguinte aqui, Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Cercou Davi e os seus homens para lançar mão deles. E agora? Davi não tem saída mais. Lembrando que nesse episódio aqui Saul convoca 3.000 homens. Convoca o exército para vir atrás de Davi. Não sei se é nesse episódio ou em outro na frente, mas ele está com exército atrás de Davi. E Davi, com quase 600 homens, ou 600, não sei se mais. Mas Deus está trabalhando por Davi. E olha o que vai acontecer. Então, olha só, Davi e seus homens cercaram Davi e seus homens para lançar mão deles.
Aí está Davi de um lado do morro e Saul do outro lado do mesmo morro, da mesma montanha. E cercando. Eles começam a cercar o morro, espalhar o exército, cercar o morro. Um exército contra 601. Ou não sei a quantidade exata. Aí vem um mensageiro correndo, apressado, trazer uma mensagem para Saul. Apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, ou seja, com violência, entraram na terra. A terra está desguarnecida, o rei e o exército estão fora. Então vão saquear. Era a missão dos filisteus, dos povos aos arredores ali, eram saqueadores. Vão saquear. Entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. Engedi. Amados, terminamos aqui. Espero que o Senhor tenha falado muito no nosso coração, no seu coração, no meu falou. E Deus nos deu aqui várias aplicações aqui na hora. Que Deus te abençoe. Até a próxima exposição no capítulo 24. Meu abraço. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, você que não é inscrito.